Bom, primeiramente, agradecer o convite, né, da ECOA, da PUC-Rio, faculdade que me formou, então, um enorme prazer estar aqui podendo falar desse tema tão auspicioso que é o mercado de carbono, cumprimentar os outros painelistas também, né, profissionais que eu admiro muito, agradecer a todo mundo que está aqui assistindo. Acho que a apresentação vai ser bem harmoniosa, porque né, os convidados que me antecederam trataram de temas que eu vou tentar tangenciar aqui, né. O Oscar falou e inaugurou falando da importância, né, da gente reconhecer o Brasil como potência socioecológica dentro das nossas características, né, enquanto país, né. Depois a gente teve a Natália dando aí uma introdução sobre qual é esse tipo de mercado de carbono que a gente quer edificar e também dando acho que alguns conceitos chaves que eu não vou precisar nem me repetir, e a Fabiana agora também falando de todas as iniciativas do agro, né, do poder público, e de como isso, bem ou mal, catalisa, né, a descarbonização encabeçada pelo setor privado. Então, acho que, né, a minha ideia aqui é trazer um pouco e dar continuidade nessa esteira, né, de falar de mercado de carbono à la brasileira, né, um mercado de carbono tropicalizado, do meu ponto de vista, né, só me apresentar aqui também para explicar meu lugar de fala, o meu background, né, eu sou diretor de estratégia da ERA, né, a Ecosystem Regeneration Associates. Nós somos uma desenvolvedora de projeto que atua gerando crédito de carbono de soluções baseadas na natureza, né, especialmente na modalidade de REDD+, né, o famoso REDD+, um crédito de carbono gerado de uma redução de emissão por um desmatamento que foi evitado, né. Eu vou tangenciar esse tema em um slide mais à frente. Então, aqui acho que o grande interesse do que eu quero trazer é justamente mostrar como esse setor florestal e esse setor que eu diria que até perpassa a própria floresta, a gente está falando de vegetação nativa, né, de olhar para a vegetação nativa, tanto do ponto de vista da restauração ecológica, quanto do ponto de vista da conservação e da preservação, ela tem que ser essa peça-chave, né, desse mercado de carbono que a gente está tentando edificar, né, já há algum tempo. O tema não é novo, né, mas agora o tema está ganhando tração, tanto do ponto de vista regulatório, né, para o mercado regulado, mas tanto também nesse boom que a gente viu nos últimos 3 anos em relação ao mercado voluntário de carbono, né, porque eu acho que nessa câmara de eco do mercado de carbono, muito se fala, né, sobre crédito de carbono, sobre descarbonização, sobre oportunidade, mas qual é o mercado que efetivamente existe no Brasil hoje, né? E hoje o que existe são projetos do mercado voluntário, né? Embora a gente pode mencionar inclusive as virtudes do RenovaBio, que assim, chamando um mercadinho regulado brasileiro de suma importância, mas que, né, versa especificamente sobre o setor de biocombustíveis, mas o mercado voluntário, quando a gente está falando especificamente de florestas e ecossistemas nativos, certamente o mercado voluntário é onde que a gente tem que colocar a nossa atenção e o nosso foco. E, obviamente, a ideia aqui é que a gente possa entender como que essa agenda ela se aninha, né, no mercado regulado brasileiro que a gente quer construir, né, enquanto projeto de nação, né, uma nação que, enfim, que aos trancos e barrancos aspira, né, continua tentando se fortalecer enquanto potência ambiental, mas acho que a gente está muito aquém, né, do que a gente deveria estar fazendo. Então, de novo, eu acho que falaram algumas vezes sobre a nossa matriz de emissão, nossas matrizes, né, de emissão, mas eu acho que tem que mencionar, e o meu gráfico que eu estou trazendo aqui é do SEG, e ele é bem claro, né? Se vocês estiverem olhando aqui, o que a gente tem aqui em traço verde e no traço amarelo, a gente está falando das emissões, né, do setor agropecuário e mudança de uso da terra, né? Mudança de uso da terra, lê-se desmatamento, conversão de ecossistemas nativos, né? Então a gente está falando desses dois setores representarem, emissões na casa das gigatoneladas, né? Na casa de bilhão de tonelada, enquanto obviamente os outros setores, como a Natália mencionou, são diminutos, embora não menos relevantes, né? A gente está falando de processos industriais, energia e resíduos, representando 1/3 da nossa matriz de emissão, das matrizes de emissões. Então, esse aqui é o desenho, é a fotografia que a gente tem que ter em mente quando a gente começar a falar de mercado de carbono e uma rota de descarbonização para o nosso país. Então, voltando ao tema do mercado voluntário, eu queria frisar que esse mercado que já existe aqui, né, operou para além das próprias soluções baseadas na natureza, representada aqui pelo setor AFOLU, né, que é a sigla que significa Agricultura, Floresta e Outros Usos da Terra,
com o REDD+, com o ARR, né, que é a sigla para reflorestamento e revegetação. A própria agricultura também nasce agora com grande potencial para gerar crédito de carbono, embora com controvérsias sobre questões de adicionalidade, que na verdade atesta o próprio êxito da nossa prática agrícola aqui no Brasil, que é muito avançada, né? Enquanto a gente vê os estrangeiros, os Estados Unidos, falando de plantio direto na palha, a gente está há décadas fazendo isso. Então, de novo, mais uma fronteira para os créditos de carbono, e dentro do contexto do voluntário, né, falando de projeto, então tem que lembrar sempre que a Natália trouxe aqui, que é muito importante, a gente está falando de projeto de crédito de carbono, né, e que tem, lá na frente eu vou mostrar, tem uma conexão umbilical, né, com o mercado regulado. E, obviamente, não poderia deixar de mencionar, né, a energia renovável sempre foi um grande gerador de crédito aqui no Brasil, né, um pouco o legado que o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo deixa aqui para o Brasil, né, dentro da agenda do Protocolo de Kyoto, que evoluiu, se transformou, mas, obviamente, acho difícil não mencionar que, né, muitas dessas metodologias elas estão perdendo a sua adicionalidade, né, no sentido de os créditos de carbono não representam mais uma receita substancial para, né, edificar e manter aqueles projetos, ou seja, os projetos já existem na ausência dos créditos de carbono, né. A energia solar e eólica já são exemplos muito competitivos de que precisavam desse impulso dos créditos de carbono no começo e hoje já não precisam, né? E eu acho legal também mencionar que há uma fronteira muito importante aqui no próprio mercado voluntário para a gente proteger ecossistemas costeiros, né, que se chama o famoso carbono azul. Aqui no Brasil a gente está falando de proteção, né, proteção e restauração de manguezais. Como eu mencionei, né, a energia solar e eólica teve um papel preponderante e continua tendo, inclusive, porque grande volume dos créditos que são negociados hoje no mercado representam, né, crédito de carbono de energia renovável. Há, inclusive, tentativas de ressuscitar, né, alguns standards e certificadoras do Oriente Médio tentando ressuscitar esses créditos, embora eu pessoalmente sou contra nesse momento, no momento que estamos. Também impossível não mencionar aqui, só de passagem, para eu poder voltar a falar de floresta e ecossistemas nativos, o biogás e o biometano, né, o pretenso pré-sal caipira, que pode gerar crédito de carbono dentro do mercado voluntário, na medida em que se prove a adicionalidade, e, obviamente, tem aí um fit muito importante com o próprio RenovaBio, sendo um biocombustível elegível, né. E, de novo, aqui, eu acho que eu tenho que mencionar, e a minha ideia aqui é, inclusive, falar do case da Aera, para não ficar aqui parecendo que eu estou falando, né, de projetos que a gente não pode aterrar, tangenciar e exemplificar. Mas, de novo, eu acho que o coração pulsante dessa agenda, que vai nos levar a atingir nossos objetivos da nossa agenda de carbonização, né, da nossa própria NDC, né, da nossa contribuição nacionalmente determinada, dentro do contexto do Acordo de Paris, está aqui. Está nessa grande confluência, nessa agenda, dessa frente ampla em proteção e regeneração dos nossos ecossistemas nativos e muito também impulsionado pela agricultura regenerativa, né? Que eu coloco aí os sistemas agroflorestais, que eu acho que é uma agenda que, embora ela, de novo, é diminuta e muito circunscrita a pequenos projetos, né? Eu acho que ela tem um grande potencial para representar um pilar, né? Um pilar da nossa agenda de carbonização do nosso país. Então, eu queria primeiro, assim, para poder aterrar tudo que eu estou falando até agora, o case da Aera, né? Como eu disse, a Aera criou o primeiro projeto de REDD+ do Cerrado brasileiro, o primeiro projeto registrado na Verra, que hoje é a maior certificadora de crédito de carbono florestal e soluções baseadas na natureza do mundo, né? Tendo um market share aí de quase 85% no mercado. Uma certificadora que, sim, né, passa por uma crise reputacional, mas também uma certificadora que representa a grande liquidez dos créditos de carbono hoje no mercado voluntário, né? Para explicar um pouco como funciona esse projeto, para vocês entenderem a importância do mercado voluntário e depois disso que eu chamei do cordão umbilical com o mercado regulado, o nosso projeto é um projeto de desmatamento evitado planejado, né? Essa palavra aqui é muito importante. Por que planejado? No nosso projeto,
o agente de desmatamento é um agente primário, ele é o próprio proprietário, né, o titular daquele imóvel, o produtor, que pode legalmente desmatar aquela propriedade, aquele imóvel rural, e fazer o uso, né, a conversão para uso agropecuário. No momento em que ele renuncia a esse direito que ele tem, né, e aí, então por isso que a gente está falando aqui de excedente de vegetação nativa, né, ou seja, acima dos ditames do Código Florestal, no momento em que ele renuncia a esse direito dele, ele pode gerar um crédito de carbono, né, em que o princípio básico é muito simples, né? Ao renunciar àquele direito, você tem uma redução de emissão, porque o evento de desmatamento, ele emite gases de efeito estufa para a atmosfera. Então, você tem uma redução de emissão e, portanto, pode gerar um crédito de carbono. O case, ele não ele é longe de ser pouco ambicioso. A gente está falando de 4,5 milhões de hectares de excedente de vegetação nativa hoje no Mato Piba, né, que é a fronteira agrícola do Cerrado ao norte do Brasil, que é representado pelo Maranhão, Tocantins, Piauí e Oeste Baiano. São esses 4,5 milhões de hectares que a ERA quer proteger. E a gente já tem 25 mil hectares sob contrato hoje, né, e já em processo de certificação. Desses 25 mil, 11 mil já certificados. Esses 25 mil representam uma área maior do que o município de Paris. E a gente está falando justamente de entender que a gente não pode passar essa linha de equilíbrio dos nossos biomas, né? Tal como a gente vê os nossos cientistas da vanguarda falando do ponto de equilíbrio da Amazônia, o Cerrado não é diferente, né? O Cerrado, a gente não quer chegar a 35% da reserva legal ou 20% da reserva legal, dependendo de onde você estiver, a região que você estiver no país, que é o que obriga os produtores, o Código Florestal obriga os produtores a proteger. A gente não quer chegar no limite do que o Código Florestal obriga, né? A gente quer manter esse excedente. A gente está falando de um bioma que tem 9 das nascentes, das 12 bacias hidrográficas do nosso país, né? A gente está falando de um bioma que ainda tem onça-pintada, tem anta, tem lobo-guará, tem onça-parda, os últimos grandes mamíferos, né, da nossa fauna. Então, representa 1/4 do nosso território, né? E hoje já tem taxas de desmatamento maiores, né, impulsionadas pela conversão para uso agrícola, maiores do que a própria Amazônia, né? Então, é um bioma que, de certa forma, foi relegado a um ostracismo midiático, muito porque a Amazônia, com o seu próprio mérito, né, ela ocupa os holofotes da mídia, inclusive a mídia internacional, mas a gente não pode esquecer do Cerrado. E por que tudo isso é importante, né? Eu acho que essa fala aqui do meu último item. A gente tem que integrar esse setor AFOLU, e aqui eu, de novo, trago a brasa para a minha sardinha. A gente tem que trazer o setor AFOLU e, mais importantemente, a conservação e a restauração florestal para o coração desse mercado regulado de carbono, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, quando a gente está olhando aquele mesmo gráfico, decupado aqui dessa forma que eu coloquei para vocês, a gente está vendo que essas categorias aqui, né, essas matrizes, os resíduos, né, que são os efluentes líquidos e resíduos sólidos, os processos industriais, a energia, eles representam, como eu disse, 1/3 das nossas emissões. Mas serão eles, né, os setores regulados por um sistema de comércio de emissões, como a Natália muito bem colocou. Então, como que a agropecuária, né, e a mudança de uso da terra, né, ou seja, a agropecuária e a sua consequente conversão de ecossistemas nativos, pode ser uma parte, uma peça, né, fundamental desse mercado regulado de carbono, né? Agropecuários, estudos já mostram, por ser extremamente pulverizado e não ter nenhum outro paralelo no mundo, não seria, né, comumente um setor regulado, né, por esse sistema de comércio e emissões, em que você está trocando cotas de permissão de emissão, as famosas allowances, né? Então, eles têm a chance, a agropecuária, o setor agropecuário tem a chance de ser um setor que vai fornecer offset, né, para esse sistema de comércio e emissões, o famoso mercado regulado de carbono. Não é esse conceito que a gente está construindo aqui, ele não é, ele de novo, ele é muito ambicioso. A gente está falando de, se a gente juntar esses três aqui, a gente está falando de 600 milhões de toneladas, né, de gás de efeito estufa para a atmosfera só em um ano. Se o setor regulado, se a legislação que está a caminho permitir 10%, que seja 5%, a gente pode estar falando de 60 milhões, de 30 milhões, se for o dobro disso, a gente pode estar falando de 120 milhões, né, de créditos de carbono que poderão ser comprados por esses setores regulados, incentivando a conservação florestal, incentivando a restauração ecológica, incentivando as aspirações socioecológicas do nosso país, que a gente tanto fala e tanto tem dificuldade de atingir, né? Então, eu concluo, né, até
celebrando que a fala de todos os outros painelistas que estão aqui já tangenciaram esse tema, né? O Brasil não pode olhar para uma rota de descarbonização sem olhar para o setor florestal, né? E aí não é nem só florestal, é o setor da nossa que versa sobre a nossa vegetação nativa, né? A gente tem que lembrar que a gente tem Pampa, a gente tem Pantanal, a gente tem Mata Atlântica, a gente tem Caatinga, nem tudo isso, todos esses biomas vão ter florestas, a gente tem vegetação nativa que precisa ser protegida, a gente está à frente de todos os outros países, atrás da gente só países como Indonésia, República Democrática do Congo, que chegam perto do nosso potencial, né? Então, a gente tem que capturar, né, esse momentum para não ficar para trás e, na verdade, não criar um cenário trágico em que a gente está contribuindo, né, para a nossa crise planetária, né? Se a gente colocar a mudança de uso da Terra dentro do contexto das emissões históricas do mundo, a gente vai estar vendo o Brasil lá para cima, se não me engano, até em 5º ou 4º lugar, né, de maiores emissores históricos, né? E isso porque a gente destruiu a nossa Mata Atlântica no século XIX. Foi esse o grande motivo que bota o Brasil como um grande emissor quando a gente inclui mudança de uso da terra. Esse fato ele não é trivial, né? Esse fato representa, inclusive, o grande colapso ecológico, né, e que a gente está vivendo. E para, de fato, concluir agora, se a gente atingir esses objetivos de fato, ter um sistema virtuoso em que o mercado regulado é um grande catalisador da conservação e restauração florestal, a gente não está só contribuindo para a convenção, a UNFCCC, a Convenção das Mudanças Climáticas, a gente também está contribuindo para o que na gênese do ECO 92 foi a Convenção da Biodiversidade e a Convenção de Combate à Desertificação. Isso, de novo, não é uma afirmação trivial, é de fato a gente ter a capacidade, né, de concluir e de executar as nossas aspirações socioecológicas enquanto país. É isso.